quanto sofrimento a gente tem de ficar pensando no passado, pensando em coisas que passaram, coisas que não voltam mais, aquela frase que nós falamos para aquela determinada pessoa, aquela conversa que a gente pensa assim, não, eu poderia ter feito diferente, ou quantas vezes a gente fica tentando antecipar o nosso futuro, tentando pensar o que a gente pode fazer de melhor no futuro, tentando, sei lá, controlar esse futuro. E muitas vezes, grande parte do nosso tempo, a gente esquece de viver o agora, de viver o presente. Esse presente tão precioso que não volta mais, que será passado. A gente tenta pular pensando no futuro, pensando que a gente pode controlar. E a gente sabe que a gente não consegue controlar esse futuro. E ficar pensando nesse passado só traz depressão. Ah, mas como a gente gosta da depressão, né? A gente gosta de ficar na sofrência. Aí a gente coloca aquelas músicas, né, de sofrência e fica pensando, meu Deus, o que eu poderia ter feito diferente? Ou a gente fica ansioso, não consegue dormir, fica com insônia, fica nervoso, começa a descontar na comida, de ficar tentando prever ou tentando controlar uma coisa que nem chegou ainda. Pois é, isso eu quero dizer assim para vocês, que quanto tempo que a gente perde quando a gente tenta controlar a nossa vida. Seja lembrando desse passado ou seja tentando controlar o futuro. E eu não preciso nem falar que é crucial que nós vivamos esse presente, porque isso é importantíssimo para a gente ter uma boa saúde, seja uma saúde física, seja uma saúde mental, psicológica. A importância da gente estar fincado no presente, da gente entender que esse momento ele é único, ele é importantíssimo para a nossa saúde mental. E é importante que nós criemos sinais de alerta. Quando você, por exemplo, está pensando, estou pensando muito lá no futuro, sei lá, tentar pensar num sinal de alerta. Eu costumo assim, todo mundo passa por isso, né? Eu já passei muito em ficar pensando, hoje menos, né? Ficar pensando no passado, eu poderia ter sido diferente. Ou a gente, às vezes eu sofria de ansiedade, não dormia à noite, tinha noites de insônia, eu cheguei a ficar meses sem dormir, tentando prever, tentando controlar o futuro. E aí eu comecei a fazer dar uns sinais de alerta para mim. Uma coisa que para mim funcionou muito, assim, eu levantava, né? Às vezes eu estava sentada, pensando lá no passado, sofrendo, né? Começava a vir aquela depressão e de repente eu criei como sinal de alerta me levantar. Tem pessoas que gritam, tem pessoas que se beliscam, né? Tem uma amiga minha que ela falou, Rita, eu uso como sinal de alerta que você falou pra mim, eu uso beliscão, me dou um beliscão eu acordo. Tem pessoas que contam até 10, de repente você está pensando lá no futuro, aí você começa, 1, 2, 3, parece loucura. Isso é muito eficiente nos momentos quando a gente está perdido nos nossos pensamentos. Uma coisa importante é você identificar esses padrões. Como, por exemplo, quando você está pensando no passado, quando você está pensando no futuro, identificar esses padrões. Por que eu estou pensando? O que está desencadeando isso? Eu não preciso nem falar que essa preocupação excessiva, ela vai gerar ansiedade, vai afetar a sua vida, a sua saúde mental, e vai afetar a sua vida pessoal, vai afetar a sua vida profissional, porque a pessoa que vive na ansiedade, ela não consegue ser feliz. Então a gente não pode pensar, por exemplo, na nossa vida como uma lista de metas que a gente tem que cumprir. E sim, a gente pensar que a vida está para ser vivida, que vão acontecer imprevistos e que não tem como a gente controlar isso. Que isso é uma coisa da vida, sabe? O caminho, a jornada que a gente tem que percorrer é o que importa. E a gente tem que entender que a gente tem que tentar viver leve, tentando assim pensar que a gente não consegue realmente controlar. As coisas que eu consigo controlar, eu consigo. As coisas que eu não consigo, eu deixo para a vida, eu sigo fazendo, eu sigo o meu caminho. E é importante a gente viver no aqui, no agora, nesse momento. Entender que esses pequenos momentos
a gente não tentar controlar a nossa vida e sim viver naquele momento. Se você está comendo, você tentar saborear esse prato, ver o que você está comendo, porque às vezes a pessoa está lá comendo no celular e não presta atenção naquele momento, e às vezes tem pessoas à volta que provavelmente, às vezes um avô, uma avó, uma mãe idosa, que talvez ela assim não esteja mais, de repente no Natal, você às vezes está comendo, está almoçando e está lá no celular e está tentando prever o futuro, tentando resolver uma coisa que vai ser lá para o futuro e está deixando de viver aquele momento saboroso ao lado das pessoas que talvez você nem verá mais na outra semana, entendeu? De repente você não verá mais no outro Natal. Então a gente acaba deixando passar coisas importantes da nossa vida, momentos que são únicos e que não vão voltar mais, e que depois a gente vai ficar chorando, pensando no passado, porque a gente simplesmente não viveu o agora.